galera, tudo bem com vocês? O episódio de hoje do BipaCast é um episódio que vai esclarecer muitas dúvidas que a pessoa física, né, o investidor de Bitcoin, de criptos como eu ou você, costumam ter. Antes de eu trabalhar na BIP, eu trabalhava na Arthur, que era uma mineradora, e desde aquela época, mesmo até hoje em dia, muitas pessoas me perguntam se vale a pena minerar Bitcoin, se ainda vale a pena minerar Bitcoin ou qualquer outra cripto em casa, em vez de depender de uma mineradora, esse tipo de coisa. Eu sempre dei uma resposta, mas acho que melhor do que eu ficar dando a resposta sem nunca ter feito propriamente dito, chamar um especialista e conversar com ele. Então, bem-vindo, Deni Torres. Tudo bem com você? Tudo beleza, Caio. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Edilson fala para todos aí que estejam assistindo esse vídeo aí. E a mineração, gente, uma coisa até que eu costumo ressaltar é que muita gente fala, será que vale a pena investir em mineração? E eu gosto muito de a gente mudar um pouquinho esse nome investimento para a gente tratar para empreender. Porque mineração eu considero como um empreendimento. É você comprar uma máquina que ela vai produzir alguma coisa para você. Então a gente pode fazer analogias, e eu costumo fazer isso, né? Imagine que você vai montar uma lanchonete, você vai preparar lá todo o espaço da lanchonete com os equipamentos, os bancos, cadeiras, as sanduicheiras, liquidificadores, etc, etc. E todo o seu equipamento ali, ele vai trabalhar para que ele possa gerar alguma receita para você. Se não tiver cliente, se for num lugar pouco movimentado, você sabe que pode ser que sua lanchonete não vá para frente. Então, quando você monta, ou você compra uma mini rig de mineração, e rig, eu falo, em inglês a gente traz rig é considerado como uma engenhoca, né? Então, que fala assim, uma rig de mineração. Você montou ali uma engenhoca com placa de vídeo, mineração de processador, que ela vai fazer ali cálculos, é uma máquina montada em casa, e você vai alugar o poder computacional da sua máquina. Então é como se você tivesse uma loja da Localiza, onde aluga carros, você tem seus carros, só que ao invés de você alugar sua rig fisicamente, você aluga só o poder computacional que a sua máquina faz. Ou seja, você vai ser uma mini Amazon aí de de processamento de dados. E o bacana das mini rigs de mineração é que você tem muito mais versatilidade de opções para minerar do que você ter uma máquina, uma ASIC, é uma máquina específica de mineração de Bitcoin, que ela só minera o Bitcoin ou moedas que possuem o mesmo algoritmo SHA-256. É nesse ponto. Perfeito. Denis, deixa eu começar então. Adorei a introdução que você deu, muito melhor do que qualquer coisa que eu falaria. Mas deixa eu começar um passo atrás, assim. Eu sei que você tem um canal, então eu também, como eu trabalho aqui, eu tô acostumado a já sair falando do tema, mas vamos assumir que talvez tenham pessoas em casa que não te conheçam. Então eu queria começar perguntando quem é o Deni Torres, sabe? Qual é a sua formação? Onde você trabalhou previamente? Como você conheceu o Bitcoin? Assim, conta um pouco da sua história e da sua trajetória para o pessoal saber com quem eles estão conversando aqui hoje. Tá muito bom, muito bom. Bom, galera, eu sou formado em arquitetura e urbanismo e tenho MBA em gerenciamento de projetos. Eu me formei em 2004 e de lá, em 2005, eu consegui trabalhar aqui na Petrobras, no Rio de Janeiro. Eu sou baiano de nascença, mas eu vim morar em Macaé, no norte do estado do Rio de Janeiro, trabalhar na parte de construção civil em empresas terceirizadas da Petrobras. Quem não conhece, aqui em Macaé é a capital nacional do petróleo, né? São muitas empresas terceirizadas, tem muitas plataformas aqui na região, na região, na parte do mar mesmo, né? E trabalhei na Petrobras durante 16 anos, até que veio a Lava Jato em 2016 e diversos contratos de empresas terceirizadas com a Petrobras tiveram seus contratos reincindidos. E só que em Macaé foram mais de 30 mil pessoas perderam seus empregos. Bom, eu fui um deles, né? Perdi meu emprego, eu e minha esposa, e decidimos voltar para a Bahia, onde tem nossos familiares, para a gente, uma situação difícil, é melhor você estar próximo, assim, de pessoas ali que possa te dar uma ajuda, né? Então, eu tenho 3 filhos, você morar aqui numa cidade mais distante é mais complicado.
E essa época de 2016, para quem se lembra bem, foi uma época de desemprego nacional, no Brasil todo. Então estava muito difícil de conseguir um emprego, eu e minha esposa. E aí eu precisei sustentar a família, até num primeiro momento eu tinha um carro, e olha só como é, você tem uma rig, né, era um carro que eu tinha, e eu falei, poxa, eu tenho um veículo aqui, já é meu quitado, eu posso simplesmente rodar com o carro e transformar isso, esse meu trabalho, esse meu serviço de levar e trazer pessoas aqui em dinheiro. E aí rodei de Uber durante 6 meses, mais ou menos. Mas para mim foi um trabalho muito ruim, porque eu não gosto de dirigir, e realmente a remuneração era muito chata, muito cansativo, você chegava em casa muito... E eu falei, gente, eu preciso desenvolver alguma coisa que me traga uma rentabilidade, mas usando os meus conhecimentos, porque ficar só dirigindo para lá e para cá, esse negócio não vai sair do lugar. Eu sempre tive muita curiosidade para tecnologia e sempre tive assim um desenvolvimento na parte de informática, em montagem, manutenção, consertar, fazer upgrade em computadores meus amigos, parentes. E aí foi quando eu tinha visto um vídeo na internet, chinês, obviamente, né, que não tinha no Brasil ainda em 2016, vídeos que ensinavam como você minerar de forma caseira. Você viu os vídeos, o cara filmando lá uma geringonça, e o cara falava, rig de mineração. E aí eu, pô, que negócio é esse, cara? Eu fui pesquisar a respeito, entendi um pouquinho mais nos vídeos gringo, e arrisquei montar uma rig com 6 placas de vídeo. Montei com a placa-mãe, 2 fontes, e 6 placas de vídeo da AMD na época, em 2016. Essa máquina me custou na faixa de R$10 mil, e no primeiro mês eu fiquei realmente impressionado, porque ela me rendeu na faixa de R$3 mil. E naquele momento eu pensei, caraca, bicho, se com uma máquina eu consigo ter um payback aí menos de 4 meses, velho, vai ser isso aqui. Aí eu falei com a esposa, falei, amor, vou fazer um all-in nesse negócio. O pior negócio que a gente pode recomendar para alguém fazer, eu vou fazer. Porque eu tô desesperado e meu dinheiro vai acabar em poucos meses. E a mulher, não, será que esse negócio, como é que ganha dinheiro com esse negócio funcionando? Enfim, montei um quartinho lateral à minha casa, chamei um carpinteiro, a gente fez tipo um quartinho de arma, um depósito, né, pequenininho. Só que eu construí esse depósito já pensando ali os meus dotes arquitetônicos, eu criei ele num formato de gabinete de computador. Então eu criei já toda a lógica ali de entrada de ar frio, passa pelas máquinas, o ar quente é exaurido pelos exaustores que ficam na parte superior do quartinho. E eu coloquei os exaustores com uma pressão muito maior do que o de insuflamento, então eu criava uma pressão negativa no quartinho, diminuindo consideravelmente a temperatura das máquinas. E aí eu montei essa máquina e botei lá 7 rigs. Aí eu fiquei com 7 rigs de mineração. Foi quando finalmente eu peguei um celular e falei, pô, preciso compartilhar isso com alguém. E filmei, eu tinha um canal, mas eu só botava coisas pessoais. E falei, galera, tô aqui no meu quartinho com minhas máquina de mineração de Bitcoin. Na época, não falei que era Bitcoin, eu minerava Ethereum, e eu disse que era Bitcoin para as pessoas entenderem que você falava Ethereum e ninguém sabia nem o que era. E aí esse negócio tomou um vulto, e foi que foi, só que em 2018, né, eu surfei 2016, 2017 e um pouquinho em 2018, porque, para quem lembra, em dezembro de 2017, o Bitcoin ele bateu os $20 mil, foi um topo histórico. E logo em janeiro, fevereiro de 2018, o Bitcoin caiu para menos de $4 mil. E quando o Bitcoin se move, as shitcoins vão tudo junto. Então a rentabilidade de mineração nessa época ficou muito ruim. E eu comecei a usar o meu fundo de reserva, que eu minerei bastante, uma rentabilidade bem bacana. Fui fazendo o meu colchonete lá de moedas. Mas em 2018 eu precisei ir gastando esse colchonete porque aquela rentabilidade não voltava. Eu ainda não entendia sobre o ciclo do Bitcoin. Se eu soubesse, eu já teria até me desfeito das máquinas, falou assim, o momento de mineração acabou, agora só vai voltar em 2020. Mas a gente não sabia e fiquei insistindo na rig de mineração ainda por 2018 e fui vendendo as peças. Voltei a trabalhar em 2018 para Macaé, com as coisas começaram a melhorar aqui, e no mesmo setor, inclusive, fazendo projetos arquitetônicos, gerenciamento de projetos. E em 2020, pandemia,
home office, eu trabalhando em casa, fazendo reunião com a Petrobras e olhando os equipamentos que eu tinha aqui do lado e pensei, cara, como é que deve estar a rentabilidade de mineração hoje, em 2020? E aí peguei e montei uma mini rig com as peças que me sobraram, e não é que a rentabilidade estava interessante novamente, mas não naquele boom de 2016. A rentabilidade era melhor, era menor, mas pagava a conta de energia e ainda sobrava um cascalho bacana. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou agora fazer um negócio mais. Eu não vou fazer mais all-in, sabe? Eu vou criar aqui uma máquina que ela me possibilite fazer um DCA de Bitcoin, que nessa época eu já estava com o despertar do acumulação de satoshis pensando a longo prazo. Então, ó, poxa, eu tenho aqui 100 mil reais, eu vou gastar 20, eu vou montar uma máquina que se minha máquina ela gastasse R$1.000 de energia e eu recebesse R$1.000 em Bitcoin, a pessoa pode falar, poxa, você não teve lucro nenhum. Foi, não tive lucro nenhum. Mas só que eu não fiz Pix para corretora nenhuma e nem P2P. Eu simplesmente paguei a concessionária de energia, os mesmos R$1.000 eu recebi na minha carteira com total privacidade. Obviamente não era 1 para 1, era 3 vezes mais. Então eu gastava 1.000 de energia e recebia 3.000 de remuneração. Então era um P2P com, ao invés de você pagar spread negativo, era positivo para você. Então, em 2020 eu comecei a fazer, poxa, vou fazer um canal que uma coisa que eu não tive em 2016, uma possibilidade de eu ensinar as pessoas a como montar essas máquinas. Por um lado, foi um tiro no pé, porque quanto mais pessoas minerando, menos rentabilidade você que é minerador você vai ter. Mas nesse primeiro momento eu não pensei nisso. Eu queria realmente era compartilhar esse conhecimento, porque na época da pandemia tinha muita gente desempregada. A quantidade de pessoas que me procuravam realmente desesperadas, o cara, velho, eu não tenho nada aqui, eu estou desempregado e não consigo arranjar nada. Eu falo, meu amigo, arranja umas placas de vídeo, 2, que cada placa de vídeo boa te rende na faixa de R$1.000. Se você botar 2 placas de vídeo, isso em 2021, você vai ter quase 2 salários mínimos. O salário mínimo era menos de R$1.000. E aí tive a possibilidade de ajudar muitas pessoas. O canal foi amadurecendo um pouquinho, porque são etapas. O cara montar rig, configurar, receber a moedinha na carteira é uma coisa. Mas dali, pai, como é que eu transfiro para uma corretora para receber em reais? Se eu não quiser transformar em reais, quiser fazer um armazenamento de forma segura, como é esse negócio de seed phrase, como é esse negócio de passphrase, como é esse negócio de hard wallet. E aí o canal ele foi meio que abrangendo outros conteúdos de mineração, basicamente é o principal, mas o que você pode fazer com as suas moedinhas mineradas. Nesse ponto, então, acredito em 3 minutos eu consegui fazer um resuminho da história do canal. Perfeito. Então agora eu vou te fazer a pergunta que eu acho que, na minha opinião, é a mais difícil que eu faço para qualquer pessoa que trabalha com mineração, que é assim, como você explica para um leigo, para, sei lá, sua tia, o que é mineração de Bitcoin e de mais criptomoedas? Ou seja, como você consegue minerar uma coisa que é digital? Bom, para as pessoas que realmente não entendem nada, não adianta eu tentar explicar sobre uma máquina calcular o nonce do hash do bloco anterior. Né? Isso aí não entra nada na cabeça, porque vai ter que abrir um monte de parênteses para explicar cada coisa. É mais fácil para as pessoas entenderem é que você aluga o poder computacional de uma máquina, de um computador. Minha tia, eu tenho um supercomputador aqui, e as pessoas que precisam usar o poder computacional dessa máquina, eles não precisam vir aqui na minha casa usar. Eles acessam a minha máquina remotamente e eles conseguem fazer uso desse computador. Então eu alugo esse poder. Quanto mais poderosa for minha máquina, mais remuneração eu recebo. Acho que essa é a melhor, para quem não entende nada, obviamente, é a melhor explicação. E não deixa de ser verdade, porque minerar você alugar o seu poder computacional, de fato. Você não, você faz cálculos para uma rede e se você acertar o código secreto lá, você é recompensado, né, pelo prêmio do bloco. É basicamente isso aí. Acho que é a forma mais fácil. Perfeito.
Então agora a pergunta que eu acho que deve ser a pergunta que talvez você mais receba, que é: ainda vale a Pode pena mo adivinhar? Puxa, eu ia pode adivinhar, falar, por ainda favor? vale a pena minerar? Então, Exato. essa é a 2024, ainda vale a pena minerar para uma pessoa física? desde a época da mineração em alta, a resposta sempre foi, depende. A mineração, como eu falei, é um empreendimento. Não é, nem todo mundo tem o espírito de empreendedor, de empreender. Você montar um negócio, você precisa ter não só uma certa habilidade, mas você tem que estar disposto a fazer aquilo também. Porque quando você monta uma coisa, você monta um negócio, requer diversos tipos de ações sua, na questão de manutenção das máquinas, acompanhamento das moedas que estão pagando mais, né? Porque se você mini rig, ela é uma máquina versátil, ela não é tão eficiente quanto a ASIC, e você precisa utilizar essa versatilidade dessas mini máquinas. Versatilidade é o seguinte: ela tem a capacidade de minerar diversas moedas, não tão eficiente quanto uma ASIC. Mas devido a essa versatilidade, você tem que estar atento para qual é a moedinha que está pagando mais, para você direcionar o seu poder computacional para aquela moedinha, para que em dólar você possa receber mais. Então, quando fala assim, Deni, vale a pena para mim? Eu moro aqui num apartamento da MRV, apertadinho. A minha conta de energia custa, eu moro no Rio de Janeiro, né? R$1,30. E é um calor danado aqui. Agora a gente tem a taxa do amor para você poder importar equipamentos melhores aqui no Brasil. É um negócio complicado. E eu não entendo nada de informática, sabe? Não sei nem ligar o PC, eu só tenho celular. Porque hoje em dia, cada vez menos as pessoas sabem mexer em PC. Todo mundo já está aprendendo a mexer só em celular, pede para o cara abrir uma planilha, descompactar um arquivo, é uma extrema dificuldade. E aí, para essas pessoas, eu falo, cara, para você não vale a pena. O que vale a pena para você, entra aqui no Hotmart e procura um curso de informática, custa, sei lá, 50, 70 reais, um mini curso. Monta um mini PC para você e aprenda a mexer em um PC, porque se você trabalha hoje como ajudante de pedreiro, que não requer um conhecimento de informática, se você aprender a informática, você tem outras possibilidades de empregos que você vai ser melhor remunerado do que ajudante de pedreiro. Então, nesse caso, para algumas pessoas, não vale a pena, de forma alguma. O cara paga a conta de energia alta, o cara não sabe mexer com informática, mora num lugar que não tem onde instalar as máquinas, então realmente fica complicado. Agora, pense aqui comigo. Tem um amigo que mora no Sul, ele é membro do canal, ele montou, não estava pensando em mineração, ele montou uma mini usina fotovoltaica, gera lá alguns megawatts lá. E o projeto dele é vender energia para pessoas físicas ali na região onde ele montou essa mini usina. E até assim ele está funcionando. Ele vende a cerca de 50 centavos o quilowatt-hora e a concessionária cobra 70, 80, alguma coisa assim. Obviamente, para ele vender, ele tem que vender mais barato do que a concessionária oferece. Mas tem o problema das pessoas não pagarem. Ele fala, poxa, uma pena, você vai lá na casa da mulher com a filhinha lá, você cortar a energia da mulher, porque ela não pagou a energia de 70 reais, pô, dá uma pena danada e tal. E aí ele entrou no grupo e eu falei, cara, para você, ao invés de você ganhar 50 centavos da veinha lá, você vai ganhar 1,50. Porque se você botar uma máquina de mineração de uma moedinha que hoje está mais rentável, eu posso mostrar para vocês daqui a pouco, ao invés de você não ter a apurrinhação de pessoa em pessoa ficar cobrando, você vai ter ali o alto consumo, né? Se você colocar suas máquinas no local da geração de energia, você vai pagar menos transmissão de custo de transmissão de energia. Então, você instalando as suas máquinas de mineração na fonte geradora, tem menos gastos tributários aí de transmissão de energia. E foi assim que ele fez. Começou a rescindir os contratos com seus clientes, montou algumas máquinas de mineração de Bitcoin, no caso. E aí, uma coisa até que a gente fala, mineração de Bitcoin, apesar de hoje estar com a rentabilidade baixa, mas se você for pensar em longo prazo, você vai ter bastante lucro, porque o Bitcoin ele tende a valorizar ao longo dos anos. Eu não sei se ainda esse ano ele vai subir ou se ele vai cair ainda.
mas eu tenho uma grande esperança que daqui a 10 anos o Bitcoin vai valer muito mais do que a gente está vendo o preço dele de hoje. E no caso dele, está sendo muito interessante, porque ele já tem toda a infraestrutura pronta. Obviamente, ele tira parte do lucro para ele custear os gastos operacionais, porque essa infraestrutura toda, apesar de pegar ali a energia do sol, ele tem funcionário, ele tem ali manutenção, tem limpeza dos painéis, tem impostos que tem que pagar, etc, etc, etc. Mas, no geral, ele está tendo muito lucro porque simplesmente ele não paga a conta de luz. Então, existem perfis diferentes. Existem para pessoas que não vale a pena e existem para pessoas que vale muito a pena. Perfeito. E aí, quais considerações essas pessoas deveriam fazer antes de começar a pensar realmente em minerar? Essa parte de a pessoa entender da parte de informática ou não, perfeito, faz sentido. Quais outras considerações você diria? Tipo, preço das máquinas, custo de energia, assim, o que geralmente você responde de dúvida quando o pessoal te pergunta disso? Existem pessoas que têm uma preocupação muito grande com a privacidade e se sentem com muito receio em comprar Bitcoin diretamente em corretoras, utilizando o Pix, né? E para essas pessoas realmente fica, Deni, não tem um P2P, não tem não sei o quê. Cara, existe um risco de você contratar P2P, e é importante que as pessoas saibam disso, porque mesmo que seja um P2P, o cara certinho, um cara decente, ele faz negócio com um monte de gente. Então é possível que ele possa fazer negócio com alguém que seja um criminoso que esteja sendo investigado pela polícia, por exemplo. Esse criminoso foi lá e comprou R$1.000 de Bitcoin com esse P2P. Ele, me manda o Pix aí que eu te mando os Bitcoin. Nesse rastreamento, o cara vai achar o Pix lá do P2P e naquele bolo você vai estar também, porque você lá comprou seus R$200 de Bitcoin. Existe esse risco? Existe. É possível de acontecer? É possível de acontecer, sim. E acho que a melhor forma, as duas únicas formas que eu conheço de que você pode adquirir Bitcoin seria você vender produtos ou serviços aceitando criptomoedas. Então, eu faço bolo em casa. Eu conserto bicicleta. Bote lá um adesivozinho de aceito Bitcoin como forma de pagamento e até ofereça um desconto para se a pessoa pagar com Bitcoin. Essa eu acho que é a melhor forma, porque a pessoa vai te mandar os Bitcoin direto, de Lightning de preferência, que vai ser mais, além dele pagar menos taxa, a transferência é feita na hora. E a segunda forma é você montando uma máquina de mineração, porque simplesmente a máquina vai estar aqui, todo mês você vai pagar conta de energia e as suas moedinhas vão surgir lá na sua carteira, sem passar por terceiros. Vale destacar que esse tipo de coisa dá muito trabalho se você está pretendendo escalonar. Então, se você tem lá R$500, R$1.000, se você faz um DCA de Bitcoin, ou um BCA, né, de Bitcoin, na faixa de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 por mês, você montar uma rig pode ser uma coisa interessante. Mas se você é um cara que quer fazer tipo o Caio aí, eu quero todo mês comprar R$100.000 em Bitcoin, aí já fica um negócio complicado, porque você vai ter que escalonar a quantidade de máquinas para gerar uma rentabilidade de R$100.000, já fica muito grande e você precisa ter uma infraestrutura realmente de um porte maior. Aí já deixa de ser mineração caseira, já passa a ser realmente você montar uma empresa de mineração. Perfeito. E referente a uma parte mais, assim, como eu faria a manutenção das rigs, das placas de vídeo, e mesmo em relação ao consumo de energia? Porque, assim, eu sei que a mineração do Bitcoin requer muita energia, né? Então, você precisa adaptar a sua rede elétrica. Eu não sei dizer se você está usando placas de vídeo em vez de ASICs, você usa menos energia ou você também precisa adaptar a sua rede? A mineração utilizando placa de vídeo atualmente está com a rentabilidade muito baixa. Tem muita gente com rigs com GPU desligadas. As minhas, por exemplo, estão desligadas. O que eu estou minerando atualmente eu tenho umas mini ASICs. Existem ASICs portáteis que consomem menos energia. Obviamente, elas não mineram Bitcoin. Elas mineram
moedas alternativas, e delas você vai convertendo em Bitcoin mensalmente. Então, tem uma máquina aqui, que eu posso mostrar. Essa máquina é uma Jasminer, ela minera um algoritmo chamado Ethash, é o mesmo algoritmo do Ethereum. E olha só que interessante, eu tinha na época do meu quartinho de mineração cerca de 30 placas de vídeo, 40 placas de vídeo, e a soma do hash rate delas dava na faixa de 1 gigahash. Isso dava 4.000 watts, eram 7 rigs funcionando, aquele barulheiro da zorra. Essa máquina faz os mesmos 1 gigahash, consome apenas 400 watts. Mas só que ela só faz isso, ela só minera esse algoritmo. Se eu quiser minerar uma outra coisa, ela não faz. Eu montei umas máquinas de mineração minerando com CPU, porque além de consumir menos energia do que placa de vídeo, ela atualmente está com a rentabilidade um pouquinho melhor. Aí eu posso até virar a câmera aqui para mostrar, rapidinho. Aqui eu tenho algumas máquinas minerando com CPU, e no outro quartinho que eu tenho ali, que é o quartinho realmente de mineração, aí tem mais máquinas de CPU também minerando. Então, tem mini ASICs, tem CPU, e aí você vai juntando todas essas moedinhas e ao longo do mês você vai convertendo em Bitcoin para você fazer o seu DCA. O seu não, o meu, né? E fui mexer na câmera aqui, quase que ela cai agora. boa. E conta para mim, então, como você seleciona, assim, como você pensa nisso de, pô, essa aqui eu vou usar uma ASIC, essa aqui eu vou usar uma mini ASIC, uma CPU, uma GPU, provavelmente de acordo com a rentabilidade de cada um desses protocolos, mas, assim, no fundo existem o quê? Mais de 15 mil, mais de 20 mil protocolos, assim, tem uma lista que mostra quais difícil, estão né? acontecendo, qual não, porque, assim, eu confesso que quando você falou CPU, eu não tinha ideia que ainda era possível usar CPUs para minerar coisas, confesso. Então, explica um pouco mais isso, por favor. Quando eu comecei, era muito difícil a gente descobrir se uma moedinha ela era rentável ou não rentável para o hardware que você tem. Aí, bacana é que ao longo do tempo foram surgindo sites que faziam te ajudavam nessa calculadora, nesse cálculo de rentabilidade. Aí eu poderia mostrar aqui para vocês, Caio, se você puder compartilhar a tela. Esse aqui é o site de um amigo meu, que é o Rafa, ele também tem um canal no YouTube, é o Rafa Tech. E aqui em cima você pode escolher a rentabilidade de ASIC, GPU e CPU. Então, por exemplo, você pode vir aqui ó, em CPU calculadora. Aqui você não vai aparecer para você a lista, porque eu estou compartilhando só a janela, tá? Mas aqui onde está adicione sua GPU, sua CPU, aparece uma lista gigante aqui de modelos de processadores. Eu vou selecionar, já tem um ali selecionado, é um Ryzen 9, e aí, com esse processador, o próprio site, ele já calcula o seguinte, ele pega diversas moedas que estão listadas nesse site aqui, que é um site chamado Mining Pool Stats. Esse site é tipo um CoinMarketCap, só que é um CoinMarketCap só para moedas mineráveis. Então, quando você clica aqui, tipo, na moeda da Caspa, olha só, aí ela lista para você quais são as principais pools de mineração da Caspa, nesse gráfico verde, qual é a cotação da moeda, e nesse gráfico laranja aqui, qual é a dificuldade da rede. Se eu diminuir a tela, vai ficar meio ilegível para vocês, mas aparece aqui o número de mineradores em cada pool. E aqui embaixo você tem mais informações sobre os ganhos estão indo para quais pools e quais são as corretoras que estão utilizando essa moeda, onde é que você pode vender essa moeda minerada e qual é o volume de negociação com cada moeda. Então, olha só como isso ajuda bacana. Você vem aqui no site do Rafa, e aí ele está falando que tem essa moedinha aqui chamada Varse. Que diabo de moeda é essa? Nunca ouvi falar nessa moeda. Ela apareceu aqui como está pagando mais. Mas aí o Rafa ele já bota aqui uma exclamação aqui no lado, e ó, atenção de alguma coisa.
Quando a gente clica aqui, a gente vê que essa moeda ela tem uma emissão diária de $5. Então significa que uma moeda que, se você for minerar ela, a quantidade. O que é emissão diária? Obviamente, ele pega a API daquele outro site, é a quantidade de blocos que essa moeda ela emite por dia, né? Porque cada moeda ela tem um ciclo de bloco. O Bitcoin é a cada 10 minutos, a Casper é a cada segundo, tem moeda que é 10 segundos, 20 segundos. E somado os prêmios de cada bloco ao longo das 24 horas, vai te dar $5. Então, por mais que você tenha um equipamento mega ultra power, você só vai ganhar $5. E se você clicar aqui, você vai para aquele site Mining Pool Stats e mostra as pessoas minerando e saindo. É uma moeda que só é negociada em uma corretora e o volume diário foi de $6. Obviamente, então, aparece aqui como a moeda está pagando mais, mas é importante você atentar para isso. Não mineraria essa moedinha daqui de forma alguma. A moedinha que eu estou minerando atualmente é essa aqui chamada Dero. É uma moeda de privacidade, é uma moeda tipo Monero, que ela permite que você transfira moedas para outras pessoas e quem recebe o pagamento não consegue ver o saldo da carteira de quem enviou e vice-versa. Então, a característica dessa moeda é isso aí. E ela já tem uma emissão diária aqui na faixa de $3 mil. Não é muita coisa, mas para quem tem mineração caseira e vai ali montando sua rig para ganhar $100, $50 por mês, é uma coisa bacana, porque é 3 mil diário, tá? Se você tem uma maquininha para receber $100 por mês, já é uma coisinha bacana. Agora, existem mini ASICs de mineração de Caspa. Hoje, a moeda Caspa, para quem não conhece, é uma moeda que está com a rentabilidade muito boa. Entrando aqui no site do Mining Pool Stats, aí eu posso aumentar o zoom aqui para que vocês possam ver. O Bitcoin vem em primeiro lugar, o Dogecoin, Bitcoin Cash, Litecoin e a Caspa apareceu aqui. O engraçado é que a Caspa é uma moeda que só tem 2 anos de idade. E se a gente clicar na moeda Caspa, a gente vai ver que ela tem um volume de negociação diário de $75 milhões. Tem muita gente negociando essa moeda no mundo todo. Vamos ver aqui no site do Rafa qual é o valor de emissão dessa moeda. Ela emite por dia $1.358.000. É muito dinheiro, bicho, para uma moedinha que vale pouco ainda. Então hoje, se você for montar uma ASIC de mineração, se quiser, né, eu quero montar uma ASIC, você paga R$1 de quilowatt-hora, que é R$1 de quilowatt-hora é uma energia normal no Brasil, tá? Tem lugares que é um pouco mais barato, no Rio de Janeiro é até mais caro, mas... Aí se você pega uma máquina aqui que custa na faixa de R$44 mil, essa KS5L aqui, ó, engraçado que a rentabilidade caiu pra caramba hoje, hein? Puxa, ó, é isso mesmo? Pera aí. Deixa eu dar uma atualizada aqui, Caio. KS. De fato. Essa rentabilidade da moeda caiu pra caramba. Talvez seja aqui por causa da cotação da moeda. Vamos dar uma clicada aqui pra gente ver. A princípio aqui a cotação tá até subindo. Ela até valorizou um pouquinho. Tô achando estranho porque que a rentabilidade tá tão baixinha. Mas a rentabilidade estava passando dos R$1.000. Então é uma máquina que se você paga R$1 de quilowatt-hora, a maior parte do seu ganho bruto vai para a conta de energia. Bom, você paga a conta de energia, mas sobra R$900 por mês para você. Agora, se você realmente tem um custo de energia reduzido, na faixa de 50 centavos, aí a sua rentabilidade, olha só, já vai para R$2.000. Então é uma máquina que aqui no Brasil custa R$40 mil. Nos Estados Unidos, essa máquina custa $4 mil, é metade do preço, né? Sei lá, 25, 26 mil reais. E é uma máquina de 26 mil reais que te paga R$2.000. Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital.
Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar. E pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Então, é garantido essa rentabilidade? Nada é garantido, porque a mineração de Bitcoin, há um tempo atrás, a gente tinha uma rentabilidade também muito boa, e atualmente a gente está ali com o custo de energia e a rentabilidade de mineração de Bitcoin muito parecido do custo de energia, aqui no Brasil falando, com a sua rentabilidade. Se essa moedinha aqui ela valorizar, a rentabilidade melhora. Se a dificuldade da rede continuar aumentando do jeito que está, a rentabilidade também fica ruim. Então, no caso de minerar, não é garantido que você vai montar sua lanchonete, voltando no começo do vídeo, que você vai ter cliente lá. Sua lanchonete pode ser a melhor de todas, fazer o sanduíche gostosão, mas pode ser que não dê movimento. Pode ser que montem outras lanchonetes na vizinhança lá e acabem pegando também a sua clientela. Então tem diversas coisas que podem acontecer que possa prejudicar na rentabilidade da sua máquina. Então a mineração realmente é interessante quando você tem algumas características que são propícias para você minerar e você esteja disposto, você tem aquele conhecimento e que tem um objetivo específico. Eu quero minerar para ter mais privacidade. Eu quero minerar porque eu gosto desse hobby, eu gosto de montar máquina. Para mim, no meu caso, é bacana por 3 coisas. É bacana porque eu gero conteúdo no YouTube, é bacana porque eu compro criptomoedas com maior privacidade, né? E é bacana porque eu me divirto em montar e desmontar computador. Tem gente que gosta de desmontar carro, tem gente que gosta de fazer trilha, tem gente que gosta de andar de bike. Eu gosto de montar e desmontar computador. Então você acaba juntando ali 3 coisas que eu acabo me divertindo e para mim tem assim um ponto de valer a pena. Mas como vocês podem ver, gente, eu não tenho aqui uma fazenda de mineração. Eu tenho mini rigs. Se eu for montar uma fazenda, talvez eu até perca esse gosto de ficar tomando conta, porque vai ter tanto trabalho para mim aqui que vai até perder a graça de ficar limpando tanta máquina. Acho que é bom falar que o que você falou mostra muito bem que não é uma renda passiva de forma nenhuma, certo? Sim. Ô, Dani, eu conheço bem meu público, assim, a grande maioria do pessoal que usa BIPA, que segue o meu canal, são maximalistas, né? Então eu preciso fazer essa pergunta em nome deles, e eu preciso ver valor nas criptomoedas para querer minerar elas? Eu garanto para vocês que a maioria das pessoas que mineram as shitcoins, né, que são as moedas alternativas além do Bitcoin, alguns até falam, vocês viram o projeto da moeda, ela consegue fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Na maioria dos mineradores, ninguém está nem aí para o projeto da moeda. A primeira coisa que ele vai fazer na hora que essa moeda der uma subida é vender a moeda. Quem minera, ele está querendo rentabilidade, que seja em real, que é uma outra shitcoin, em dólar, que é uma outra shitcoin, e algumas pessoas, talvez a menor parte, é fazer o DCA, comprando Bitcoin. Você trocar uma moeda ruim em moedas mais fortes. E é comum, às vezes quando eu vou em alguns eventos, alguns maximalistas que se encontram comigo até me chamam de shitcoinheiro, falam assim, você é minerador de shitcoin, isso o quê. De fato, cara, mas eu garanto que qualquer maximalista bitcoinheiro que esteja aqui no Brasil, em algum momento ele mexe em real para poder comprar os bitcoins. Então, se você transaciona real shitcoin, você também é um shitcoinheiro. Eu faço a mesma coisa, só que ao invés de usar real, eu usei Ethereum, usei Caspa, usei Monero, usei Dero, usei essas moedas todas. Eu simplesmente converto. Mas eu só vendo na hora que
a shitcoin ela dá umas subidas, porque o seu Bitcoin, que vale o que vale, de vez em quando ele dá umas pernadas para cima e para baixo, shitcoin é mais ainda. Então acontece às vezes de uma shitcoin ela subir para caramba, e aí é o momento de você, opa, converte em USDT. Agora eu fico esperando o Bitcoin morrer. Quando o Bitcoin dá aquelas morridas que acontece aí de, sei lá, em 3, em 4 meses, ele morreu o Bitcoin, você, puf, mais satoshis aí na carteira. E deixa eu só fazer uma consideração sobre isso que eu acho que é importante falar, assim, que eu me considero maximalista também, mas querendo ou não, eu trabalho na BIPA e eu ganho em reais. Em Então, shitcoin. exato, em outras palavras, eu estou minerando shitcoin para ter mais satoshi na minha carteira no final do mês. Então, assim, eu vejo que tem um pessoal que tem um zelo excessivo e como se fosse uma prova de pureza, de virtude que, assim, como a pessoa ganha o dinheiro dela, eu sou agnóstico, assim, ela não cometendo nenhum crime, não roubando ninguém, assim, cara, ela quer fazer trade, ela consegue, ela quer minerar e ela consegue, ela quer trabalhar e ela consegue, pô, quem sou eu para falar um A respeito disso? O que eu me considero maximalista é que eu considero que o Bitcoin é a melhor forma de poupança e, portanto, eu quero poupar usando a melhor forma de poupança. Mas, fora isso, não sei, no fundo eu acho que e aí pessoas concordam, pessoas discordam, etc. Mas na minha visão particular, eu acho que rola um exagero nisso, sabe? Tipo, eu, sinceramente, só não minero shitcoin a valer, assim, que nem você comentou, pura e simplesmente porque o meu perfil é justamente o que você falou, que não gosta de montar e desmontar computador. A gente já falou ao vivo, mas eu falo isso brincando, né? Que eu tô no Bitcoin apesar da tecnologia e não por conta da tecnologia. Então, assim, quanto mais eu puder usar o Bitcoin fugindo da parte tecnológica, mais feliz eu tô. Mas, pô, para quem tem essa facilidade, consegue usar isso, pô, tá fornecendo um serviço, uma troca voluntária entre dois indivíduos, como uma forma de acumular mais satoshi. Assim, eu não consigo achar nada de errado nisso. Então, achei importante fazer esse adendo, essa ressalva, porque tenho certeza que um pessoal ouvindo aqui em casa vai ficar meio engatilhado com essa parte da conversa, mas é isso, tá tudo certo. Ô, Dani, então, continuando, e outra coisa, e considerações sobre nerd miners, solo miners, essas coisas, porque isso também é uma coisa que os bitcoiners buscam como mineração, descentralização da rede, mas eu vejo pouquíssimas pessoas falando nisso como algo que tem um potencial real econômico, assim. O que você pensa sobre esses solo miners na rede Bitcoin? Ó, esses dispositivos portáteis, inclusive eu tenho aqui tenho 3 Nerdminer ali numa caixinha ali que eu coloquei ali, ó. Mas são um souvenir. É um souvenir. O NerdAX, eu fiz conteúdo com o NerdAX. Tô pensando tentando fugir aí da taxa do amor, de trazer dos Estados Unidos uma máquina chamada Avalon, para poder mostrar que também é um solo miner, consome um pouquinho mais de energia. Mas, gente, para que você possa desenvolver uma máquina super eficiente, os caras eles não começam já na máquina super eficiente. Eles estudam o chip da máquina que eles vão utilizar de uma forma individual. Então, essas maquinazinhas, como o Raspberry Pi, você já viu? O meu celular ele tem um poder de processamento muito maior do que o meu Raspberry Pi ali 4 que está rodando no Node Bitcoin. Mas eu não preciso ter muito processamento para poder rodar um Node Bitcoin. Inclusive, o meu Raspberry, se entrar aqui nas configurações, você vai ver que ele está consumindo ali 20% de uso de um processador muito ruim. Mas é um dispositivo que ele permite ali uma evolução tecnológica. Então, os caras que desenvolvem esses Nerdminer, NerdAX, eles estão desenvolvendo alternativas para construir máquinas mais avançadas depois. Obviamente, eles vendem esses dispositivos, que é uma forma de subsidiar a sua pesquisa. Então, pô, bicho, eu estou aqui estudando uma forma de desenvolver um minerador, um software. O que é um minerador? É um software, um aplicativo que ele consegue ali fazer os cálculos no algoritmo SHA-256. Quem é que está patrocinando isso? Pô, eu mesmo estou desfazendo, eu estou
fazendo aqui as maquininhas e tô vendendo para que a galera que curte aí tecnologia possa adquirir, botar nas suas prateleiras. Tô fazendo um negócio bonitinho, mostra a cotação, mostra o hash rate da rede, mostra qual é o bloco atual, quantos blocos faltam para o halving. Então tem uma série de informações que aparecem nesses dispositivos que trazem mais conhecimento do que rentabilidade. Quantas pessoas no meu grupo compraram Nerd Miner, custou R$100, e aí o cara faz, chegou minha Nerd Miner, Dani, como é que eu faço para poder minerar com ela? Tá aqui o vídeo, passo a passo. O cara assiste o vídeo, o cara faz, cara, aprendi tanta coisa só em configurar Nerd Miner, eu tinha que criar uma carteira de Bitcoin, e você falou que não podia usar de corretora, porque corretora normalmente muda o endereço de depósito, eventualmente. Aí eu fui pesquisar, né? Pô, qual carteira eu crio? Aí já gerou as palavrinhas, aí eu criei uma rotina ali de anotar no papel as palavrinhas, aí peguei o endereço, tinha que acessar o Nerd Miner, né, via Wi-Fi, pelo celular. O cara nunca tinha feito isso. O cara botou o IP do Nerd Miner, acessou a maquinazinha remoto, o cara botou as configurações, endereço de carteira, entrou na pool e acompanhou a mineração lá, dizendo que o hash rate dele estava indo na rede. Ele fez, velho, só em configurar Nerd Miner eu aprendi tanta coisa. Eu entendi o que são os kilohashes ali, que isso na rede não é nada comparado, que eu achava que era muito, mas tô vendo que não é nada. Aprendi a criar uma carteira, entendi o que é eu tive uma noção do que é uma pool de mineração, né, que é uma cooperativa onde vários mineradores se juntam na tentativa de quebrar um bloco. Então, de fato, mas é um aparelhinho tão barato, você vai gastar 100, 150 reais num aparelho, e tem gente que gasta até mais em coisas que são menos úteis e não vai trazer rentabilidade ou conhecimento nenhum. O importante é você não mentir para as pessoas dizendo que se ela comprar um NerdX ou comprar uma Nerd Miner, ela vai ganhar, vai descobrir um bloco. Seja honesto, quando a pessoa pergunta, existe a chance? Não diga que nunca. Você fala, é improvável. Matematicamente, é improvável que você descubra um bloco. Mas existe uma chance. É remota, mas existe. E aconteceu recentemente, um cara com um NerdX, que ele tem um poder de 500... de 550 Nerd Miners. Um NerdX equivale a 50 Nerd Miners. É isso? 1 kilohash são 500 Nerd Miners. São 500 Nerd Miners e conseguiu quebrar um bloco de Bitcoin e ganhou 3 Bitcoins, 3, alguma coisa, um pouco mais do que R$1 milhão. Mas acho difícil esse cara ganhar de novo, ou qualquer outra pessoa que tenha NerdX no mundo que venha ganhar de novo. É muito difícil disso acontecer. Boa. Aí uma coisa que eu me deparei quando eu estava pesquisando para essa pauta sobre mineração caseira é que tem pessoas que alugam Airbnbs para poder ter energia de graça, levar os rigs e ficar minerando assim pelo mês. Você já ouviu falar desse tipo de coisa? Já ouvi falar. Aí, como a gente fala, né, sobre trocas voluntárias, eu não sei se isso eu acho uma coisa correta, sabe? Porque você acaba gerando um prejuízo ali para o proprietário do imóvel e certamente ele vai repassar esse custo para as próximas pessoas que forem alugar. Eu já vi pessoas que têm mini ASICs e saem utilizando em hotel. O cara vai viajar, pega ali e liga na tomada do hotel, velho. E eu perguntei, velho, mas você liga na tomada do hotel como? Que quando você sai do quarto, a luz desliga. Aí eu ligo na tomada do frigobar, porque aquela ali não desliga. Aí eu falei, velho, se você for botar isso na ponta do lápis, de quanto é que vai ser essa rentabilidade dessa máquina, que vai estar consumindo ali de energia do cara, o risco dessa máquina dar um problema, pegar um fogo ali dentro do quarto, gerar um prejuízo e um transtorno, colocando vidas de pessoas em risco, porque toda máquina, que seja um computador, ela existe um risco de você ter um curto ali e a máquina pegar fogo. Quem nunca viu videozinhos de aparelho celular no carregador, simplesmente o celular começa a pegar fogo e... Então, um computador também tem esses riscos.
acho que menos do que um celular por causa da ausência de bateria, né? Mas existe o risco de cabo ali, se você tiver equipamento de má qualidade, pode gerar uma faísca, alguma coisa, pegar numa cama e, enfim. Eu acho errado, trazendo agora aqui a pergunta, eu acho errado, Carolzila, contanto que seja acordado, não tem problema nenhum. O cara, ele pode ter um Airbnb com painel solar. Tem umas casas na cidade do Rio de Janeiro, que quem for da cidade do Rio ou conheça vai entender o que eu estou falando. Existem uns bairros na cidade que eles têm imunidade. A polícia não pode entrar e nem a concessionária de energia. E tem pessoas que alugam casas nessas áreas lá e o cara vai e monta a rig lá. Bom, moralmente, eu não acho uma coisa correta, apesar, né? Mas existem pessoas que moram nessas regiões. O cara assim, Dani, eu moro aqui, mas eu não tenho condição de sair. Eu queria montar uma mini rig aqui para poder gerar uma receitazinha para mim. Mas, Dani, eu não posso nem pedir para botar um medidor aqui, porque a concessionária não entra. Aí eu vou ficar. Eu não tenho o direito de minerar. Aí eu falo, cara, direito você tem, mas não bote uma ASIC de Bitcoin, porque você vai acabar prejudicando a sua vizinhança, você vai diminuir a energia de todo mundo. Mas monta uma maquinazinha com CPU, Mine, que consome pouquinho, para você aprender como é que funciona, para você entender se é esse o caminho que você quer. Mas quando a gente vai para o ponto de moralidade, né? Porque tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm, né? Então, até para você convencer a pessoa que não tem valores morais é até complicado. Eu conheço um caso assim aqui em São Paulo, do pessoal que minera com GatoNet em comunidade também, e o pessoal fala que o mais perigoso é que é isso, você pode estar minerando com custo de energia grátis, mas do dia para a noite podem roubar todos os seus equipamentos. No fundo, análogo a você minerar na Venezuela ou na África. Você tem energia muito barata, mas você não tem segurança jurídica, você não tem segurança de fato, e portanto você não sabe se, bom, beleza, pode até ser de graça, então o payback vai vir em 6 meses, 4 meses, mas pô, se levarem suas máquinas em 2 meses, não... Você perde tudo. Quer dizer, Exato. perde o equipamento, né? Se ele minerou para uma hard wallet, ele não perde. Daí, quando eu conversei no Twitter com o pessoal avisando que a gente ia gravar, alguns seguidores fizeram várias perguntas interessados. Então, aqui eu selecionei algumas das perguntas para fazer para você, Dani. Primeira, do Coelho, e o Coelho fez algumas. ASIC usada, é uma furada ou vale a pena? Quando a gente vai comprar um carro usado, quem entende alguma coisa de carro sabe que é importante você levar algum mecânico, seu amigo, para que ele possa olhar aquele carro usado, para ver se já foi batido, se o vidro não foi trocado, né, se a porta é original. Tem alguns aspectos que somente o especialista mesmo vai conseguir identificar se vai valer a pena ou não você comprar o carro. No caso de ASIC, acontece de algumas máquinas mais antigas, como S9, a gente vê muito S9 sendo vendida aí no Mercado Livre aí de R$500. A máquina ela pode ter dado um curto na hashboard dela, o cara levou para um eletrônica lá, e o cara fez uma solda lá meia boca, e o cara falou, velho, tá funcionando, mas não vai durar muito tempo, então passa adiante. O cara vai ligar para você, vai mostrar que a máquina está funcionando e vai te vender, e a máquina ela vai pifar com você depois, provavelmente. É muito difícil você achar uma máquina antiga que esteja em bons estados, porque a ASIC ela trabalha a 100%, né? É o carro rodando na velocidade máxima ali, ó, sem desligar hora nenhuma, 24 horas por dia. Então, se você pegar uma máquina com 5 anos, 4 anos, a chance dela parar de funcionar na sua mão é muito grande. Mas, como o custo dela é muito barato, às vezes algumas pessoas gostam de assumir esses riscos. E aí, não, vou comprar 10 ASICzinha dessa de R$500, eu não pago energia, e essa máquina vai me render mais do que se eu pegar uma máquina nova que custa 3 vezes mais caro. Aí realmente vai de ponto de vista. Se você está aceitando os riscos,
e sabendo que você pode pegar uma máquina que ela venha parar de funcionar, aí tudo bem. Perfeito. E no fundo também existem máquinas e máquinas, né? O que você falou sobre o exemplo do carro, assim. Você pode comprar uma máquina que é considerada muito boa pela indústria. Hoje em dia a S9 já saiu de linha, já não é eficiente, mas, sei lá, uma S19. Você pode comprar uma outra que não tem peça de reposição XYZ. Então depende de muitos aspectos, né? Não tem uma Isso. resposta certa ou errada. O Coelho daí fez mais uma pergunta que é: quais máquinas ou formas silenciosas você conhece de se minerar discretamente em ambientes que têm energia grátis? Por exemplo, eu mostrei essa máquina aqui, que é uma Jasminer. Ela não faz barulho, ela está aqui funcionando no meu estúdio, então não faz. Existem algumas máquinas que ela naturalmente são silenciosas, né? Então, as máquinas de mineração de caspa, as mini ASICs, elas são mais silenciosas. E existe um artifício que algumas pessoas estão utilizando, inclusive esse meu amigo Rafa, que é o dono do site, ele tem impressora 3D e ele desenvolveu um adaptador e você substitui as fãs originais da ASIC e você coloca um exaustor que você já compra no mercado, né? É produto de prateleira, é um exaustor para tirar o ar de ambientes. E aí você acopla esse exaustor na entrada de ar da ASIC e vocês colocam um aparelhinho chamado que é um fake fan. É um aparelhinho que você pluga no negócio de fan da ASIC para ela achar que ela ainda está com as fãzinhas lá ligadas. Só que o que vai estar soprando vai ser esse exaustor, que tem um fluxo de ar similar às das fãs, mas ela é muito mais silenciosa. Então você vai ter ali a passagem de ar, refrigerando a sua rig, sem fazer tanto barulho. Você pode associar isso a um isolamento acústico dentro do próprio ambiente. Botar espumas no ambiente, você pode ali fazer paredes duplas. Então tem uma série de coisas que você pode fazer para melhorar, mas essa da fan acho que é a que resulta melhor resultado. Custo-benefício, você substituir as fãs originais botando o exaustor é o que traz você reduz o maior número de decibéis aí. Boa, perfeito. Daí a última pergunta do Coelho foi se você acredita que vai haver supervalorização das GPUs nesse ciclo de alta, igual houve no ciclo passado. No ciclo passado, aconteceu o seguinte, surgiu uma possibilidade de você minerar o Ethereum novamente de forma rentável, em 2020, e a dificuldade da rede, ela não subiu muito rápido, devido a um outro problema que nós tivemos mundialmente, que foi a fabricação dos chips das GPUs. A gente estava na época da pandemia, então simplesmente as placas de vídeo acabaram no mercado, não tinha lugar nenhum do mundo. Tem vídeo meu aqui no canal de seguidores que moram no Japão, Estados Unidos, um outro que mora no Canadá. Eles fizeram tipo, eu sou o repórter do DN, estou aqui no Japão, vamos aqui numa loja de informática. O cara entrou numa loja, procurava, achava a fonte, achava um monte de coisa, mas só não achava a placa de vídeo. Placa de vídeo da prateleira vazia. O cara no Canadá a mesma coisa e o cara lá nos Estados Unidos a mesma coisa. Então, segurou a dificuldade da rede por causa da pandemia, mas hoje não. Hoje, além de muita gente saber minerar, devido a esses canais aí que ensinam no YouTube sobre como montar rig de mineração, então o conhecimento está fácil a qualquer um. Placa de vídeo, a gente não tem problema agora de fabricação de chips. Então, na hora que surgir uma moeda que seja mais rentável utilizando chips gráficos, eu acho que a dificuldade da rede ela vai crescer muito rápido e vai fazer com que essa moedinha ela deixe de ser rentável rapidamente. E isso já aconteceu em algumas moedinhas. Se a gente voltar aí nos últimos 6 meses, de vez em quando aqui nessas calculadoras aparece moedinha tal tá rendendo pra caramba. Aí você olha, faz os cálculos, é isso mesmo. Você pega a rig, bota para minerar. Primeiro dia você ganha aquele dinheirão, né? O que seria para ganhar $1, você está ganhando agora 10, 15 dólares por dia.
Aí no outro dia você já ganha 10, no outro dia você ganha 7, no outro dia você ganha 5, é todo mundo no mundo ligando as rigs, até que chega num ponto e vai tudo para R$1 de novo. Aí você, opa, acabou. Dura uma semana essa rentabilidade. A chance disso acontecer só daria se acontecesse de vir uma moeda com uma solidez aí, como o Ethereum, por exemplo, né? Porque mas as outras moedas que são grandes e mais antigas já estão sendo utilizadas ASICs. Então a gente pode pegar aí uma moeda que tem um hash rate alto, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, tudo isso é utilizando ASICs. E aí não dá para você entrar com placa de vídeo, competir com ASIC utilizando placa de vídeo. Uma alternativa seria inteligência artificial, que é uma coisa que ASIC não faz. E placa de vídeo, ela faz muito bem. São cálculos específicos de inteligência artificial, seja de geração de imagens ou de processamento de informações em algum banco de dados ali de inteligência artificial. E aí surgiu algumas oportunidades de você montar uma máquina de mineração, que não é mineração, é um aluguel de poder de processamento. Você monta ali um computador com processador massa, bastante memória RAM e uma placa de vídeo turbinada, você conecta a esse servidor e as pessoas que utilizam o site do cara lá de inteligência artificial, gerem uma imagem de um Bitcoin caindo na praia, não sei o quê. Aí o cara pega e delega a tarefa para o seu computador que está conectado na rede, aí você faz aquele processamento e você ganha alguns satoshizinhos pelo seu processamento remoto. Mas não é bem uma mineração, mas não deixa de ser uma atividade remunerada, você alugando o seu poder de processamento. Eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer, você tendo ali uma descentralização de inteligência artificial, também pode ser legal. Perfeito. Daí o Ângelo Vitor também perguntou sobre se mineração off-grid em pequena escala, usando placas solares, é economicamente viável? O off-grid é uma instalação cara. As baterias não são uma coisa interessante de você escalonar. Quando eu fazia projetos para a Petrobras, para salas de telecomunicações principalmente, as salas de bateria eram as salas que a gente tinha a maior preocupação, porque as baterias, quando elas são empilhadas, você tem muitas ali, geram calor, elas liberam gases explosivos, então os interruptores, as lâmpadas, todas têm que ser à prova de explosão, você tem que pensar ali na exaustão daquela sala, e a vida útil das baterias é muito menor do que os painéis solares. Então, se você fizer um investimento para sustentar suas ASICs, pensando que as baterias vai sustentar ali ao longo da noite, e colocar na ponta do lápis, vocês vão ver que o custo de imposto que você paga de distribuição de energia para a concessionária, mesmo sendo pessoas ficarem questionando aí que absurdo, a concessionária me cobrar, eu injeto energia, depois uso de volta. Mas você está usando a bateria eles como se fosse uma bateria, né? Você está usando uma infraestrutura da cidade para você poder utilizar à noite. Esse imposto que você paga é muito menor do que o custo de bateria e da toda a infraestrutura que você precisa ter para poder guardar de forma adequada as suas baterias. Então, o sistema off-grid para mineração eu não acho legal. Sistema de bateria ela é indicada para sistemas que não podem ser parados. Você tem uma UTI, né? Você tem um servidor ali de internet que não pode parar. Agora, a rig, se parou, você desliga a rig. Quando a energia voltar, você volta. Porque se você for botar bateria para que a sua rig fique funcionando naquele período que faltar luz, você vai ver que o seu payback não vai chegar nunca. Mas se você sobre energia solar, para quem tem energia solar em casa e tem energia sobrando e não sabe o que fazer com os seus créditos sobrando, porque eu vejo muito, eu falo assim, eu botei aqui um sistema solar e me gera energia para caramba, eu não sei nem como é que eu vou gastar isso. Tem dia que eu já ligo aqui para minha Alexa e falo, Alexa, ligar o ar-condicionado que eu vou chegar em casa daqui a pouco.
o cara para chegar em casa pro ar já está ligado, para ficar tá fresquinho. Falei, velho, não faz essa idiotice. Em vez de você ficar pedindo para Alexa ligar ar-condicionado, monta umas mini rig e consuma essa energia excedente que você não está utilizando, que aí sim, ao invés de você gelar o ar da sua casa, você vai estar transformando em Bitcoin, velho. Ó, muito melhor. Para essas pessoas, sim, vale a pena. E eis que não precisa daquilo que eu falei no começo. Não precisa daquele conhecimento informático, não sei o quê, não precisa nada disso. A ASIC é que nem um roteador de internet. Você vai ligar na tomada, vai ligar no cabo de rede. A única configuração inicial é você botar ali o endereço da sua carteira de Bitcoin. Ligou, apertou o botão e tchum, pronto. Você só vai contar agora no celular quanto é os satoshizinhos caindo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando desse BIPAcast. Estou passando aqui para pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem nos nossos canais, mandar para um amigo se achar que esse conteúdo faz sentido, que ajuda bastante a gente a crescer. Eu geralmente não gosto de pedir essas coisas, é meio constrangedor, mas realmente ajuda. Então, desculpa interromper a programação, mas dá essa força lá para nós, por favor. E também outra coisa que você pode fazer que ajuda a gente é preencher a pesquisa de satisfação que eu tenho deixado sempre na descrição dos vídeos. Com isso a gente entende o que vocês gostam de escutar, o que vocês não gostam, tópicos que a gente poderia abordar mais, tópicos que a gente poderia abordar menos. Enfim, basicamente, quanto mais feedback vocês derem para a gente, mais a gente entende como melhorar e entregar um podcast, um produto cada vez melhor para vocês. Beleza? Então, bora de volta para o podcast. Valeu. Não, perfeito. O pessoal que nunca viu uma ASIC imagina um puta computador sofisticado, com várias luzes, os neon que nem tem aí na sua casa, no seu estúdio, vários neons bonitos, mas, na verdade, a ASIC parece uma torradeira que você coloca 2 fios e faz barulho. É exatamente o que você falou, né? Eu tenho 2 mini ASICs aqui que eu posso pegar e mostrar para vocês, se você achar interessante. Ah, pega lá, pega lá. Um segundinho. Ó, essa daqui é uma mini ASIC da iPollo. Ela minera uma moedinha específica chamada Green. Aqui é a entrada de ar e aqui é a saída de ar. Essa maquininha, ela tem um corpo de alumínio. Ela não esquenta muito. Faz um barulhinho um pouco, mas não é nada assim demais. Obviamente, dentro do meu quartinho ia me incomodar. Aí ela fica no quartinho ali fora. E essa daqui, essa já tá mais quente aqui. Essa, o corpo dela é todo de alumínio, tá? Essa daqui é uma máquina de mineração de ASIC. Uma máquina de mineração de caspa, né? Máquina de mineração de ASIC. É uma KS0 Ultra. Então, ela é bacana porque ela basicamente não faz barulho nenhum. Esse ventiladorzinho foi eu que botei, ela não vem com esse ventilador, ela tem uma portinha USB aqui que eu liguei a fan nessa portinha USB. Ela só faz tirar o arzinho aqui quente, porque o próprio corpo dela é a dissipação do calor. Então, essa atualmente é a máquina, acho que mais custo-benefício para o cara ter em casa, porque ela não custa muito caro. Nos Estados Unidos custa $250 essa máquina e não faz barulho e consome 100 watts. E você pode minerar solo com ela, que a chance de você descobrir bloco é interessante. Então, eu estou minerando solo com ela, sei lá, cada 3 dias, cada 4 dias eu descubro um bloco. Aí dá mais ou menos uns R$50. Enfim. Uhum. Aí você, ao longo do mês aí, você consegue fazer, sei lá, uns 200. Boa. Cara, eu acho que do tema mineração caseira, eu esgotei as perguntas que eu tinha separado. Então, deixa eu perguntar. Você acha que tem mais alguma coisa relevante sobre esse assunto em específico que a gente não conversou, mas que vale a pena ressaltar? Tem um assunto, sim. Para quem já leu o livro Pai Rico e Pai Pobre, tem uma parte no livro que ele recomenda que você, antes de montar alguma coisa, você trabalhe de graça nesse lugar, sabe? Fala assim, você vai montar uma lanchonete, trabalhe de graça no lugar,
Veja quais são os problemas inerentes àquele lugar, para que você, quando for montar a sua lanchonete, você já saiba todos os problemas que você vai enfrentar. No caso de mineração, não estou falando para você minerar de graça, mas se você for montar alguma coisa, não queira já começar, vou comprar uma máquina cara, não sei o quê. Velho, se você já tiver um PC bacana, um computador gamer, que você já não joga mais, você não precisa investir nada, além do seu tempo de configurar a máquina. Você entra lá, tem vídeos de graça. Fala assim, vou pesquisar um vídeo aqui do Dene, como é que configura meu computador. Não quero ficar procurando vídeo, não. Aí tem um grupo no Discord que você entra lá e fala, Dene, como é que eu configuro aqui minha máquina? Aí eu te ajudo a configurar a máquina, ela já começa a minerar, você já consegue ter ali as primeiras noções de criar a carteira, receber os primeiros pagamentos, e a partir dali, daqueles probleminhas que você vai enfrentar, da máquina travou, faltou luz no dia, e a máquina desligou de vez, corrompeu o disco, aí tem que instalar tudo de novo, não sei o quê. Ali você vai falar, é isso que eu quero, eu vou escalonar esse negócio, eu vou comprar umas máquinas agora boas, vou trazer da China, já vou botar num galpão de um amigo meu que mora nos Estados Unidos e lá ele paga menos energia, ou um outro amigo que mora no Paraguai, que lá também paga menos. E o recado final, antes de escalonar a sua ideia, comece com mini rig. Acho que é esse ponto aí que eu queria destacar. Perfeito. E daí, como você conversa muito com iniciantes, eu não queria deixar passar essa oportunidade de conversar com você e quis aproveitar sua didática para, sei lá, fazer uma parte da conversa não focada em mineração, mas focado no Bitcoin e dicas gerais. Então, queria começar te perguntando quais conselhos você costuma dar para um iniciante? Alguém que chegou para você e perguntou, pô, Dene, tô começando, quero entender, sei pouco disso, o que eu faço? Velho, cria uma conta em alguma corretora, pegue R$10, R$20 e compre de Bitcoin e espera ele dar uma primeira subida e depois converta em real de novo. Que você vai ver como é fácil de você comprar e vender. E que é um negócio que está na sua mão a qualquer momento de você transformar. Ou seja, existe liquidez do negócio que você está comprando. Porque quando o cara fica só muito no número, ele às vezes fica muito abstrato. Se ele tem o patrimônio, ele não tem, sabe? Quando ele fica ali só, eu tenho 30 mil satoshis. Eu tenho 100 mil satoshis. O cara, isso é quanto, velho? Então, converte aquela merda em real de novo, para você falar, pô, entrei com R$20, depois de 40 dias, eu saí com R$40. Pô, esse negócio aqui, meu Deus, não, 100% do Bitcoin é mais difícil, né? Mas que suba 10%, pronto, em 2 meses. Né? Comprei R$20 e agora tem R$22. Não é nada de diferente, mas qualquer outro investimento que você for fazer, você vai ver que não vai ter uma coisa que vai te dar 10% em 2 meses. Claro que você pode perder 30% também, o Bitcoin ele pode cair para baixo. Mas eu estou falando de você vender mais caro do que o valor que você comprou. Mas para quem está começando, Caio, esse comece já é o melhor ponto. Quando o cara se planeja demais para poder começar, é muito ruim. E rig é a mesma coisa de Bitcoin. Velho, você já tem um PC, não vai comprar nada não, já usa esse seu de casa. Já começa hoje, você já vê hoje. Deni, eu queria comprar Bitcoin, pronto, tá aqui o link, eu compro aqui, ó, já faz a Bipa tem um negócio que é Pix, converte na hora, você manda R$10, ele já compra para você os Bitcoins, você não precisa nem entrar no gráfico, ó, comprar, vender, nem precisa fazer isso, ele já faz automático. Mas tem spread, tem taxa, meu amigo, você quer praticidade? Quando você tiver mais conhecimento, aí sim você vai saber ali, olhar o gráfico e ver a hora certa de comprar e vender. Por enquanto, segue a regra do DCA, porque a chance de você errar com DCA é muito difícil. Esse é o meu conselho aí para quem está começando. Comece já, com valor pequeno. Não, perfeito. Eu acho que é um dos principais conselhos, porque se aprende na prática, né? Tipo, você não aprende a andar de bicicleta lendo sobre andar de bicicleta. Você aprende andando, você vai cair, ralar o joelho, mas você está aprendendo, você está realmente fazendo na vida real, assim, não só na teoria. Então, concordo
totalmente Mas com isso. minimizando os riscos, né, Caio? Não é vá aprender a pilotar avião, não é assim. E mesmo a bicicleta tem a rodinha, você não vai na ladeira na bicicleta sem freio, É exatamente. nesse ponto. Começa devagar, começa com R$10, com R$20, e não vai ter problema. Uma outra coisa que acho que acontece com a gente que é educador e conversa com o pessoal iniciante ô Dani, por que o Bitcoin caiu essa semana? Quando o Bitcoin vai Cara, chegar a $100 mil? Me dá uma previsão de preço em tal data. Como você responde a essas perguntas mais focadas no preço? eu tenho um certo. Eu não sei qual é o nome do sentimento sobre isso. Porque eu tenho amigos que são pessoas de boa índole, são muito bons no que fazem, e são analistas gráficos, né? Mas assim, eles mesmos sabem que eles não sabem o que é que o negócio vai subir ou se vai cair. Não existe o cara saber se o Bitcoin vai subir ou se o Bitcoin vai cair. Não existe isso. O que existe é o seguinte: quando a pessoa faz uma análise gráfica e você enxerga ali tendências de suporte e resistência, e todo mundo que é analista gráfico no mundo enxerga também esses mesmos, aquelas linhas imaginárias ali, tá todo mundo meio que combinado que quando ele chegar naquele suporte é hora de comprar, quando chegar naquela resistência é hora de vender, sabe? Mas é meio que combinado. É como se você jogasse dominó. O Caio, ele é bom pra caramba jogando dominó e ele sabe contar as pedras. O Deni não sabe contar pedra, eu só colo pedra. Você sabe jogar dominó, não sabe, Caio? Mais ou menos, né? Mas você sabe que tem os caras que conta pedra e tem os caras que não conta. O cara que não conta pedra, às vezes, joga com um cara que conta e ganha. Porque o cara que conta tá achando que ele não tem mais a pedra. O cara simplesmente ele nem viu que tinha pedra lá. E aí ele passa. Aí o cara, porra, se ele não tem o 2, eu já vou jogar só 2. Aí chega na próxima ele 2. Aí o cara, porra, como é que você tem 2 se na outra você passou? Sabe? Então, o cara que não sabe trade, às vezes, ele consegue fazer algumas operações boas. Porque o cara que não sabe fazer trade, simplesmente, o cara, eu comprei o Bitcoin a 20 mil, Dani, e agora tá aí 60 mil, eu vendi. Cara, você é bom de trade, né? Eu falei, rapaz, não vai dar não, eu comprei, larguei lá, eu só vi as notícias falando, e depois de um tempo eu falei, tô vendendo mais do que eu comprei, tô no lucro. Se tivesse menos do que o 20, eu esperava mais, não tinha problema. Mas, para mim, trade de futuro é que nem jogar búzios, o tarô, aquele negócio astral. Não dá, a pessoa não vai saber o que, é que vai acontecer. E querer saber qual é a notícia, o que é que impactou, velho, isso aí é uma busca diária. Todo dia as pessoas ficam nisso, né? Por que caiu? Aí começa o pessoal a fazer conjecturas do que está acontecendo no mundo, né? Por causa disso, por causa da. Aí subiu, no outro dia subiu. Aí tudo aquilo que caiu ontem já não existe mais, né? Hoje já subiu, mas não, mas ontem não contou. Enfim, eu não. Eu acho que o movimento da Bolsa, o que movimenta realmente, de fato, são as pessoas comprando e vendendo. Obviamente são as baleias comprando e vendendo. Porque quando você limpa o book da corretora, é isso que faz a moeda cair ou ela subir, cara. Se você bota muita ordem de compra e você acaba comprando ali todo o book que está ali de ordem, ela vai subir. Se você bota para vender, ela vai executar ali todas as ordens de compra ali, ela vai cair. Obviamente, é assim que funciona. Agora, o que está motivando a pessoa de querer simplesmente vender e comprar? Pode ser como o cara da Alemanha lá, a Alemanha estava cheia de Bitcoin lá. Pô, por que ele está vendendo naquele preço? Não é melhor ele esperar subir um pouquinho? Não tem a razão racional. O cara queria simplesmente se livrar dos Bitcoin. Enfim, então cada um tem a sua razão. Ou a pessoa ele já pode ter comprado o Bitcoin a 20 e está vendendo naquele preço e não se importa em vender a 50 porque ele já está com mais do que 100% de lucro. E isso faz o Bitcoin cair, se o valor for muito expressivo. É nesse ponto. Perfeito. E então, você achou perfeito mesmo? perfeito é o conectivo que eu uso, assim, é vício de linguagem, tá. mas não, eu concordo com a visão, assim, o pessoal que tenta adivinhar preço, no fundo,
Cara, no fundo são cabeças diferentes, né? Tem a cabeça do pessoal de curto prazo, que está mais acostumado com os bets, com os trades, com o shitcoin, com esse tipo de coisa. E tem a cabeça do bitcoinheiro que vai querer uma poupança, uma reserva de valor, né? No fundo, eu acho que é uma questão de em qual janela temporal você está pensando. E a gente tende a querer pensar no longo prazo e acreditar que focar no curto prazo é ruído e não é sinal, né? Então, assim, tudo que você falou do gráfico e que não dá para saber, eu achei perfeito, sim, apesar de ser um vício de linguagem. Uma outra pergunta que eu ia fazer aqui é que você deve ver, porque assim, você tem aquela sua comunidade, inclusive, que você recebe muitos iniciantes. Então, você Sim. deve ver erros sendo cometidos. Quais são esses erros e por que eles são erros? Os erros são. Os erros acontecem quando eles não entendem o porquê das coisas. Então, os principais erros são: gerei uma carteira, anotei as palavras secretas no Google Drive, porque eu tenho uma senha lá no meu Google, ele é bem seguro, né? Não, nem está no Google Drive, eu anotei num TXT no meu computador, mas a senha do meu computador, Então a pessoa, ela simplesmente desconhece a presença, por exemplo, de keyloggers, que captura o que você digita na tela, captura o que você faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes esses malwares estão instalados em seu PC e você não tem a noção. Hoje em dia, tanta gente tem o Windows pirata, o Office pirata, que isso a pessoa pensa assim, mas eu só botei um Officezinho pirata aqui. Mas quando você bota aquele ativador do Office, ali você dá permissões ali de coisa. É de graça porque você é o produto. Ele está capturando um monte de coisa seu ali que vai pôr tudo que você tem ali de dados pessoais em risco. Então, os principais erros de iniciantes são justamente o desconhecer o perigo. Aí, por isso que eu até chamo que são inconsequentes. São pessoas que eles não sabem as consequências dos atos deles. Eles fazem na boa vontade, achando que estão fazendo certo, inventando pendrives criptografados. Vou criar aqui um pendrive com VeraCrypt, não sei o quê, e vou botar as palavrinhas lá dentro porque vão ficar seguras. Eu sei que pode até estar seguro aquele pendrive. O que não está seguro é na hora que você digitou no teclado para o arquivo de TXT. Que o seu computador pode estar infectado e na hora que você botou lá a palavrinha Avalon, não sei o que, BitX, não sei o que, capturou. Bom, esse aí é o primeiro aspecto na questão de segurança de informação, né? Segurança de criptos. Os outros erros relacionados a mini rig de mineração é a pessoa subestimar a infraestrutura elétrica. Porque lembrando, para minerar você precisa ter uma infraestrutura, você precisa ter uma segurança para os seus equipamentos eletrônicos. Aterramento não é opcional. Aterramento é obrigatório. Não somente para a questão de segurança sua, de você estar ali mexendo e você grudar ali naqueles equipamentos, ou você queimar o seu dispositivo. Você tem ali um equipamento caro e você não tem minimamente ali um aterramento bem feito, tá? Para que ele possa tirar ali picos de energia direcionando para a Terra. E existem dispositivos chamados DPS, que estão até baratinhos, cara, umas tomadinhas que você bota na tomada, são dispositivos de proteção contra surto. Surtos elétricos, eles pode acontecer externamente à sua casa, e tem surtos que são gerados dentro da sua casa, como alguns equipamentos rotatórios, liquidificador, máquina de lavar, furadeira. Esses tipos de equipamento, eles geram distorções na rede elétrica, que para equipamentos sensíveis como computadores, você pode queimar algum desses produtos. Se você tem um DPS, na hora que dá um pico de energia, esse aparelhinho, ele simplesmente escoa esse excedente de tensão para o aterramento, e aí acaba protegendo. Um aparelhinho desse custa 30, 40 reais. Então, os principais erros de segurança da informação é como armazenar sua chave privada, e físicos é você dimensionar minimamente a sua infraestrutura elétrica da sua casa.
porque a parte mais arriscada da mineração é a parte elétrica. Perfeito. E sobre custódia em específico, quais conselhos você costuma compartilhar com os seus seguidores, especialmente os iniciantes, né? Para quem não sabe fazer autocustódia, você deixar uma parte do seu valor, já que você está aprendendo em corretora, você vai estar mais seguro. Parece até uma coisa mais contraditória, né? Se você tem lá pouco valor, cara, eu tô falando que o cara começou com 20, 100, 200 reais. Não tem problema você deixar na Bipa, na Binance, numa corretora que tenha renome. Eles não vão sumir por causa de 200 reais. Não é isso. Mas é o tempo necessário para você desenvolver o conhecimento e aprender a fazer autocustódia. Não comece a fazer autocustódia sem você saber realmente o que está fazendo. E saber fazer é você ter uma hardware wallet, é criar a sua carteira, é você botar um saldo na carteira, é você zerar a sua hard wallet e restaurar a sua carteira pegando as palavrinhas secretas novamente e aparecer o saldo na sua carteira. Você tem que fazer esse procedimento. Mais uma vez, criar, anotar as palavras, botar saldo, bota lá 10, 20 reais, reseta a carteira, configuração de fábrica, como se chegasse nova. É como se você tivesse recebido uma carteira nova. Aí bota lá, criar uma nova ou restaurar. Aí você bota restaurar. Pega as palavrinhas que você anotou no papel, os seus 10 reais, 20 reais tem que aparecer de volta. Se aparecer, você pode ficar tranquilo. Pode guardar seu papelzinho no lugar seguro, que no dia que sua radiola pifar, você pode comprar uma outra, você vai usar o mesmo papelzinho e aqueles 10 reais vão aparecer em qualquer hard wallet. Poucas pessoas fazem isso, Caio. A maioria criou a carteira, anotou, seja lá o que for. Será que está lá certas palavras? Eu anotei alguma errada lá. Vou saber no dia que eu precisar. Então, esse aí é um probleminha que eu acho que vale a pena você gastar essa energia para fazer uma restauração de sua carteira. Eu vou adicionar que eu sou uma dessas pessoas que não fez isso inicialmente e Mas suei você hoje frio um dia. compreende a importância? Totalmente. Eu suei frio e aprendi na prática da pior maneira possível, que foi um dia que eu tinha esquecido qual PIN eu tinha subido na minha Trezor, não, na minha Ledger, e errei ele 3 vezes. E eu Aí zerou. nunca tinha resetado a seed, testado, subir de novo, e isso é o erro 1. O erro 2, eu não tinha feito isso primeiro com 10 reais, para depois mandar mais dinheiro para a carteira. Então, assim, eu suei frio e eu faço questão de sempre compartilhar essa história justamente para o pessoal aprender com o erro que eu fiz para não errar em casa. Mas, não, esse momento, quando você não resetou sua carteira, subiu ela de novo, resgatou e viu que está funcionando, quando dá um problema, assim, é uma angústia que eu não desejo para ninguém, sendo bem sincero. Então, a partir disso, eu sempre falo que se aprende o Bitcoin usando o Bitcoin. Eu sempre falo para o pessoal, faz primeiro o seu endereço, manda 10 reais, depois manda mais 10 reais, depois manda o dinheiro de verdade, sabe? O custo do erro no Bitcoin é muito grande. Então, você precisa fazer um passinho de cada vez, consolidar o conhecimento e fazer as coisas devagar e sempre. E isso é um negócio que teria poupado alguns fios brancos de cabelo na minha barba se eu tivesse escutado alguém me dando esse conselho antes, assim, foi uma Mas experiência, não assim. adianta. Quando você está começando, esse conselho não faz sentido para você. A pessoa vai achar que é desnecessário, é um trabalho adicional desnecessário. Nessa Trezor aqui, por exemplo, eu deixo aqui pendurado nela um papelzinho, já fica aqui, já para facilitar o ladrão. E vem aqui, PIN da Trezor. 1, 2, 3, 4 é o PIN. Dentro do aplicativo da Trezor, você consegue configurar uma autodestruição da sua Trezor, restaurar as configurações de fábrica se a pessoa digitar um PIN específico. Então, nela eu já deixo, qualquer pessoa pode fazer isso. Você vai lá nas configurações e bota PIN 1, 2, 3, 4, destrua tudo. Então, o cara ele só tem direito a errar uma vez. Se ele digitar 1, 2, 3, 4 na hora que ele for pegar aqui a Trezor achando que é o verdadeiro,
Ele não vai ter outra chance, porque ela já vai restaurar automático. Esse aqui é um ponto bacana. E tem uma outra carteira aqui, que é a OneKey. E olha só, essa aqui eu passei um frio quando eu peguei essa, porque eu restaurei a minha carteira, que vem da Trezor. Só que a carteira da Trezor, ele gera a carteira de Bitcoin, que é a Native Segwit, que começa com BC1. E essa daqui é o Nested Segwit, que começa com 3 ou é 1, alguma coisa assim. Acho que é 3 ou é 1, não estou lembrado agora. Quando eu restaurei as minhas palavrinhas aqui, o saldo não apareceu. Aí o segredo é, você vai lá nas configuraçõezinhas, apaga esse tipo de endereço. Ó, não quero essa carteira Nested Segwit, é Native. Aí ele cria uma carteira, ele pega das suas palavrinhas secretas, gera o seu endereço da mesma do outro. É um friozinho na barriga que dá, mas o meu frio não foi tão grande porque a minha Trezor ainda estava funcionando quando eu fiz a restauração. Boa, menos mal. Cara, uma outra coisa que eu vi no seu canal que eu acho interessante trazer para cá é sobre rodar nó da Lightning, que eu vi que você fez vários vídeos sobre isso. Então, eu queria perguntar se rodar nó da Lightning gera sats mesmo, e se você considera esses sats uma forma de renda passiva ou ativa? Então, vamos lá. O principal motivo de eu ter montado o Node Lightning foi pensando em ter uma renda passiva, em que ele pudesse, já que ele gasta pouca energia, gerasse ali alguns satoshizinhos para mim. E o primeiro canal assim que eu vi falando sobre roteamento de transações na rede Lightning foi o do Edilson Osório, uma pessoa que eu considero demais, índole, uma pessoa de boa índole, conhecimento avançadíssimo em programação, é um cara que está aí desde os primórdios do Bitcoin e que faz live todos os dias aí, passando o conhecimento dele aí sobre segurança da informação. E aí, quando eu vi dele falando que dava para ganhar um dinheirinho com o Node Lite, e ele tinha um nozão, o nó dele era mais um canal para caramba, aí eu falei, cara, eu quero montar isso, mas você não achava conteúdo na internet assim de uma forma fácil. E o primeiro conteúdo, assim, ensinando algumas coisas, foi o Diego Collin. E aí eu falei, pô, esse cara, talvez, acho que ele sabe, hein? Deixa eu ver aqui uns vídeos dele. Comecei a assistir os vídeos do Diego, mas o Diego é um cara avançado. E quando o cara ele é muito avançado em um assunto, aí eu já até falei isso para ele, a gente acabou se tornando amigo, ele tem dificuldade de explicar certas coisas simples para quando a pessoa ela não sabe nada. A pessoa tem que, pelo menos, já partir de algum conhecimento para poder ter aquele conhecimento. Então, eu senti uma certa dificuldade no conteúdo do Diego, porque o assunto dele já era mais para frente. Então, eu tive que dar uma cavucada em outros lugares. E entrei numa comunidade que o próprio Diego criou, que é o Node Runners Brasil. É uma comunidade onde as pessoas estão lá se ajudando. É um grupo gratuito no Telegram, e as pessoas se ajudam. E lá fui fazendo outras amizades, conheci outras pessoas, ajudei eles com algumas coisas e eles me ajudaram também na configuração do meu Node. E esses principais lá, os moderadores falaram, Deni, você vai ser um cara bacana, porque vai valer a pena eu te mostrar como fazer uma coisa, porque todo dia entra aqui no grupo uma pessoa perguntando exatamente isso. Então, se eu te ensinar como faz, você faz um vídeo sobre isso, e quando entrar uma pessoa perguntando como faz, eu já mostro o seu vídeo de como fazer. Já vai facilitar muito a minha vida. Então foi um ajudando o outro. Eles me ajudaram a criar o meu nó. Criei os canais, como rebalancear, como você escolher um canal melhor, qual o tamanho dos canais que você deve criar, e como abrir e fechar o canal, como abrir vários canais ao mesmo tempo, enfim. Então eu criei uma playlist só de conteúdos de como você montar o seu Node Lite. Só que nos últimos meses, o LNDG, que é um programa que a gente usa dentro do Umbrel, ele deu um bug. E esse bug que ele apresentou, ele criava um force close de diversos canais em diversos nós. Então, muita gente lá no grupo tiveram force close. E esse force close, se você tivesse HTL6
em aberto, né, transações ainda em circulação, você sofria tipo uma multa da rede. Como a multa da rede é como se fosse uma penalidade que você pode estar fazendo alguma coisa ilegal ali na rede, querendo dar uma guaribada e enganar alguém. Então você acaba sofrendo uma penalidade. E eu tive esses force close, eu perdi uns satoshizinhos que me fizeram faltas, e muita gente lá perdeu um monte de satoshi. E aí eu acabei, vamos fazer o seguinte, eu vou reduzir o número de canais, eu vou deixar canais abertos só com pessoas realmente que eu conheço, pessoas ou com canais, ou com nós que tem boa estabilidade, não são canais que ficam offline a maior parte do tempo. E teve uma época que eu consegui fazer uns satoshizinhos de roteamento, mas, gente, não é, quando fala assim, renda passiva com o Node Lightning, não é passiva. Requer um tempo de administração. Dá trabalho você administrar um nó, ainda mais se você tiver muitos canais. Não só para você administrar a questão de rebalanceamento e entender alguns bugs que vão acontecendo ao longo do tempo. Mas hoje, o meu Node Lightning, ele gera aqui uns satoshizinhos de roteamento, tenho aqui alguns canaizinhos, mas o maior propósito dele, eu uso ele como uma ponte para eu mandar para a minha hard wallet. Então hoje, inclusive, eu fiz um videozinho, tinha ali acho que 40 mil sats na Binance, e aí eu falei, galera, eu não vou mandar esses 40 mil para minha hard wallet. Por quê? Porque se eu mandar para minha hard wallet, eu vou fazer o TXO lá de apenas 40 mil sats. Isso no futuro vai ser uma droga, porque na hora que eu for fazer fazer um gerenciamento desse UTXO aí, vou pagar uma taxa de um monte de... Imagine. Mas também eu não quero deixar em corretora. Então eu faço uma transferência Lightning para o meu nó, vou juntando lá, quando eu chegar em 1 milhão, 2 milhões de sats, aí eu faço uma transferência on-chain para minha carteira e eu crio lá o meu UTXO de 2 milhões de satoshis. Diferente de algumas pessoas que têm mania de consolidar o TXO, eu fiz recentemente, quando a rede estava bem baixinha, uma desconsolidação. Eu tinha um TXO bem grandão lá, aí eu falei, pô, esse aqui tá uma droga. No dia que eu for comprar alguma coisa do Caio usando essa UTXO aqui, eu vou mandar, Caio, você quer me vender uma placa de vídeo? Aí você, quero. Quanto é? R$2.000. Aí eu faço uma transação pro Caio, o Caio, na hora que ele vai olhar ali a minha transação, ele vai falar, caraca, o Deni tá cheio de Bitcoin. Olha lá quanto ele tem na carteira que recebeu lá no endereço de troco. Então, no dia que eu for comprar uma placa de vídeo com o Caio, eu vou usar um TXO de apenas 2 milhões. Que aí eu vou pagar 1.800.000 para você e vai ficar com 200 mil sites ali nesse endereço de troco. E aí você, coitado do Deni, olha lá, só tem 200 mil sites. Vou até mandar aqui um satoshizinho na live dele aqui no próximo live. Então, é nesse aspecto. O Node Lightning ele me serve como uma ponte para que eu possa mandar e fazer esses meus UTXOs dentro da carteira. Faz sentido para você? Faz sentido. Eu confesso que, assim como eu falei que eu estou no Bitcoin, apesar da tecnologia, toda essa parte de Node Lightning eu sempre achei muito sofisticado, talvez por ser amigo do Diego também, então é o que você falou, o Diego sempre faz parecer... Ele é um professor, é que nem com aquele professor de matemática que explica algo que é muito sofisticado de uma maneira simples, mas para ele é tão simples e você não aprendeu ainda, então você fica boiando. Várias vezes quando eu converso com ele dessas coisas mais avançadas, eu acabo me sentindo assim, e eu sempre considerei que rodar o canal, principalmente aquela coisa de equilibrar os canais, cuidar do balanço, etc., era uma coisa muito ativa para mim, para não ser algo que eu ia fazer recorrentemente. E eu sempre acreditava também, e acho que isso está acontecendo, acho que foi uma coisa que eu estava certo e não errado, que com o passar do tempo, mais Binance, mercado Bitcoin, BIPA, mais corretoras, mais empresas grandes vão entrar na rede e vão criar canais com custo menor. E isso tende a reduzir as margens. Então eu pensei, será que vale a pena eu me dedicar para aprender isso, sendo que as margens estão sendo reduzidas? E aí, como eu não sou essa pessoa que tem facilidade com tecnologia, eu preferi priorizar meus esforços em outros
em outros setores do Bitcoin, vamos falar assim. São vários motivos que podem fazer uma pessoa criar um Node Lightning. Acho que o que chama mais atenção é você obter uma renda passiva. Mas para isso, com esse objetivo, a criação do Node é o mais difícil. É porque você tem que ter muito dinheiro e você necessita de muita dedicação para isso. Uma outra forma que é mais interessante é quem usa carteiras Lightning e a pessoa fala assim, eu tenho carteira Lightning, mas eu não gosto de deixar em corretora. Tem pessoas que simplesmente se sentem receosas de deixar seus satoshis numa corretora. Mas também você ter uma wallet of Satoshi no seu celular e botar ali um valor alto, 200 mil, 300 mil satoshis, eu acho arriscado. Ainda mais o cara pode roubar seu celular e você perde seu dinheiro. Mas você pode deixar os seus 200 mil, 300 mil em um Node Lightning, porque a custódia vai ser sua e toda vez você pode reabastecer a sua carteira utilizando o seu Node. Você não paga taxa nenhuma por isso. É só você ter um canal com a Wallet of Satoshi. Toda vez que você for botar uns fundos, meu saldo da carteira está acabando. Aí você vai no seu Node, transfere para a sua carteira do celular e você já tem ali um saldo para poder usar. Essa talvez seja o que está mais fácil assim das pessoas utilizarem. O que o Diego ele imagina que pode acontecer no futuro é outras coisas serem transacionadas utilizando a rede Lightning. Como, por exemplo, o USDT sendo transferido utilizando a rede Lightning. Aí, nesse aspecto, você ter o seu próprio Node, né? Você poderia estar fazendo não só roteamentos de muito mais pagamentos, porque a gente vai ter um movimento na rede muito grande. Hoje são menos pessoas são poucas as pessoas que utilizam a rede Lightning, né? Então, você montar um Node não é, sim, essa rentabilidade toda. Mas, quanto mais pessoas utilizarem, aumenta mais a chance de você ter uma rentabilidade melhor, além de que você pode fazer a utilização de outros assets, né? Outras unidadezinhas aí de moeda que as pessoas aceitem mais nesse ponto. Perfeito. Cara, a gente já passou de 1h30, 1h40, e eu já encerrei a pauta que eu costumo preparar. E aí eu tenho encerrado esses podcasts fazendo 2 perguntas. A primeira é, tem algum tema que você acha que a gente não lidou aqui nesse podcast, seja na parte mineração, seja nessa parte conselhos para iniciantes, que a gente não falou e você acha que era importante a gente ter falado? Assim, a gente abordou bastante coisa, mas eu acho que não ficou claro num ponto e eu gostaria de dar uma reforçada, que a mineração ela é interessante para algumas pessoas. É importante que você saiba que existe essa ferramenta e que ela pode ser útil para você ou não. Não necessariamente só porque eu trabalho com mineração, eu quero que todo mundo vire minerador. Não é esse ponto. Eu quero que vocês saibam que existe essa ferramenta e se você tiver os requisitos que propiciam você ter uma rentabilidade melhor, você pode fazer uso dessa ferramenta. É nesse aspecto. E o que a gente também destacou foi de autocustódia. Mais uma vez, se você ainda não se sente confortável, tem um conhecimento mínimo para que você possa fazer a autocustódia das suas moedas, é melhor que você deixe dinheiro na corretora. Porque as corretoras, elas protegem inclusive de você mesmo, de fazer besteira. Tem algumas corretoras, na hora que você vai fazer a transferência, ela pergunta, tem certeza que você quer mandar para esse lugar? Esse endereço você nunca mandou ainda. Olá, não é um golpe, ninguém está te forçando a transferir não sei o quê. Então, a corretora, ela é uma proteção maior do que da pessoa que quer fazer autocustódia que não sabe nada. Então, aprenda a fazer a guarda do seu patrimônio para que em pouco tempo você possa também se livrar também das corretoras. Totalmente perfeito isso. Acho que é um ótimo ponto que você levantou, que assim,
A gente sempre ouve falar do risco das corretoras e da importância da soberania. E eu assino embaixo para tudo isso. O que a gente fala menos é o risco do usuário. Que o usuário tentar fazer uma coisa que é tecnicamente mais sofisticada que ele, é a maior chance de dar errado. É mais chance de dar errado do que alguém hackear sua hardware wallet, sabe? É mais fácil o usuário perder o papel que ele anotou as palavras, ou ele salvar a senha no Google Drive, ou ele fazer algum outro erro do que alguém realmente hackear ele. Então, nesse ponto da custódia, eu estou totalmente de acordo. Assim, por exemplo, para minha mãe, para minha irmã, que é professora de arte num colégio, cara, talvez o Bitcoin na corretora ou um ETF de Bitcoin, de fato, seja mais indicado. E tá tudo bem, assim, a revolução do Bitcoin não é todo mundo ser obrigado a fazer, sabe, virar cypherpunk, minerar em casa, ter anonimidade, rodar seu próprio nó, abrir canal Lightning. Na minha concepção, a revolução do Bitcoin é você poder fazer tudo isso se você quiser. Mas não é que todos os usuários vão fazer. Na verdade, a grande minoria vai fazer, mas o fato que é possível já significa que tem esse grau maior de autonomia e soberania. Daí a segunda pergunta que eu estou fazendo sempre para encerrar os podcasts é: eu quero 2 recomendações de leitura sua. Uma sobre Bitcoin, economia, mineração de Bitcoin, sabe? Temas, algum livro que você acha interessante desse universo que você lida no dia a dia. E aí um livro que não tenha nada a ver com nada que você lida no dia a dia, seja uma ficção científica, um livro de conto, sabe? Algo que você lê porque você gosta e não porque está relacionado ao trabalho e ao seu desenvolvimento. Ó, tem 2 livros aqui que eu tô começando a ler eles aqui. Esse aqui. Não vou fazer assim uma recomendação, ó. Leia que é muito bom, mas eu comprei eles justamente pelas recomendações que eu recebi. Ó, esse aqui tem a ver com a ética da liberdade, tem a ver com libertarianismo. Então, é legal para que você possa entender sobre os princípios universais, os seus direitos universais. E o Bitcoin ele tem realmente tudo a ver com a liberdade, você ter a sua soberania, então, cada um ter direito à sua vida, direito à sua propriedade, e o Bitcoin é o único, se eu não me engano, acho que é a única coisa realmente que é a propriedade que se você não passar as palavrinhas secretas para alguém, você vai perder tudo. E esse daqui é um livro que eu ganhei de presente, é um livro velho, tá? Um amigo meu comprou no sebo, falou, Deni, eu vou te dar esse livro aqui, que é Operação Cavalo de Troia, que aí é um livro mais de história, tem um pouco de Jesus aqui, a história de Jesus, e eu acho que valeria a pena também aí a leitura da galera. É um livrinho mais grosso aqui, mas não tem a ver com Bitcoin, mas tem a ver também com valores morais aí, que eu acho que acaba enriquecendo aí um pouquinho o pensamento da galera. Então, liberdade, propriedade e um pouquinho de Jesus Cristo para a galera. Pô, perfeito. Ótimas indicações. Pô, Deni, já estou aqui com você há quase 2 horas, né? 1h40 e muito minutos. Então, queria te agradecer pelo tempo, te agradecer pela aula, pelos ensinamentos e pela amizade. Acho que ficou muito boa essa conversa, então muito obrigado. Valeu, Caio. Obrigado pelo convite e um abraço a todos aí. Abraço, Deni.